pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, eu sou advogado, mestre em Direito e professor de Processo Civil. E cuidaremos nas nossas próximas 5 aulas da matéria Processo Civil, especificamente da fase postulatória do processo. Temos aqui conosco, no dia de hoje, os acadêmicos, o Cleomar, temos o Rodrigo e temos a Eva, que irão acompanhar, então, a nossa matéria, o desenvolvimento do nosso curso. Muito bem. Em que consiste exatamente a fase postulatória do processo? Isso é um questionamento importante. Por quê? Porque nós precisamos de saber o que nós vamos enfrentar nas nossas próximas 5 aulas. E a fase postulatória do processo, ela só é entendida, pessoal, se nós compreendermos antes o processo de conhecimento como um todo. Lúcio, como assim o processo de conhecimento como um todo? Pensem comigo. Imaginemos que o processo seja algo que acontece entre 2 pontos principais. Quais sejam? A petição inicial e a sentença. Ora, salvo raríssimas exceções, o processo não pula da petição inicial para a sentença. Não. Existe uma sucessão de atos processuais organizados, todos esses atos voltados à preparação do ato final e principal do processo de conhecimento, que é justamente a sentença. Pois bem, nesse contexto, se nós imaginarmos o processo de conhecimento como algo que acontece entre a petição inicial e a sentença, nós podemos dividir esse mesmo processo de conhecimento em várias fases. Fase 1, que é a que cuidaremos na nossa aula, a fase postulatória do processo. A fase 2, que é a fase saneadora. A fase 3, que é a fase instrutória ou fase probatória. E a fase 4, que é a fase decisória, justamente o momento em que o juiz vai prolatar a sentença final naquele processo. A fase postulatória do processo, portanto, é essa fase inicial, pessoal, a fase número 1, aquela que antecede a fase de saneamento. E é justamente nessa fase postulatória que se localizam os mais importantes atos processuais praticados pelas partes. E quando digo as partes, estou me referindo muito especificamente à parte autora e à parte ré daquela demanda. Notem, petição inicial e resposta do réu. Basicamente, essas as 2 partes principais da fase postulatória. Muito bem, apresentado o nosso curso e o que nós vamos discutir, será interessante mencionar que se vocês quiserem participar do nosso programa, poderão enviar perguntas para o seguinte e-mail: saberdireito@stf.jus.br. Repito, saberdireito@stf.jus.br. Ao encaminharem as perguntas, identifiquem, por favor, o nome do professor e o curso para que as perguntas possam ser adequadamente destinadas para a resposta. Então vamos iniciar exatamente os nossos comentários sobre a fase postulatória do processo. Como disse na apresentação, ainda há pouco, a fase postulatória, ela consiste naquela fase número 1, na fase inicial do processo de conhecimento, e ela concentra, induvidosamente, os atos processuais mais importantes a cargo do autor e do réu. A fase postulatória, aliás, tem esse nome por uma razão muito importante. É o momento em que as partes exercem os seus atos de postulação junto ao Poder Judiciário. O autor o fará mediante o oferecimento da petição inicial, mediante o protocolo da petição inicial em juízo. E o réu, uma vez citado, poderá, caso queira, oferecer resposta. Ué, professor, eu sempre aprendi que o réu é citado para oferecer contestação. Quer dizer, então, que isso está errado? Não, isso não está errado. Só que quando nós mencionamos, nós afirmamos
que o réu é citado para oferecer contestação, nós estamos efetivamente diminuindo as possibilidades de atuação do réu. Melhor será, portanto, dizer que o réu, no processo de conhecimento, ele é citado para oferecer resposta. E em que consistiria ou em que consiste a resposta do réu? Segundo o Código de Processo Civil, o réu poderá comparecer aos autos do processo uma vez citado, cientificado, portanto, de que uma demanda em seu desfavor foi proposta, e poderá praticar, basicamente, 3 atos. O réu, em sua resposta, poderá contestar, o réu poderá oferecer reconvenção e o réu poderá excepcionar. As exceções são a exceção de incompetência relativa do juízo, a exceção de impedimento e a exceção de suspeição. Portanto, retomando um pouquinho, quando falamos em fase postulatória, nós estamos falando sob a ótica do autor em sua petição inicial, que sem dúvida é a petição inicial o principal ato de postulação do autor. Quando nós pensamos na fase postulatória olhando para o réu, nós já estamos ali a tratar da sua resposta, especificamente a contestação, a reconvenção e as exceções, sendo a exceção de incompetência relativa do juízo, de impedimento do juiz e de suspeição do juiz. Interessante notarmos ainda uma questão. As respostas do réu são essas 3 que eu acabei de mencionar. São, portanto, espécies do gênero resposta. Mas não é apenas isso que o réu pode fazer no prazo de resposta. O réu, no prazo da resposta, além de contestar, além de reconvir e além de excepcionar, poderá adotar ainda outras atitudes. Poderá o réu, por exemplo, impugnar o valor da causa. Poderá o réu ainda requerer declaração incidente ou mover ação declaratória incidental, que seria a mesma coisa. Poderá ainda o réu provocar um incidente relacionado às intervenções de terceiro que a gente tantas vezes estuda em processo civil. Poderá o réu, por exemplo, denunciar a lide. Poderá o réu ainda nomear a autoria. Poderá o réu chamar ao processo. Notem, disse eu ainda há pouco que afirmar que o réu é citado para contestar seria diminuir excessivamente as suas possíveis atitudes. Me parece que agora a gente pode concluir que realmente assim o é. Vejam só, o réu citado poderá oferecer as 3 clássicas respostas, contestação, reconvenção e exceções, e poderá ainda demandar declaração incidente, poderá ainda impugnar o valor da causa, poderá ainda chamar ao processo, nomear a autoria, denunciar a lide. Vejam vocês, portanto, que o leque de atitudes que pode adotar o réu no prazo de sua resposta é um leque bastante amplo e que não deve, portanto, se resumir àquela ideia bitolada de que o réu é citado especificamente para oferecer contestação. Claro que não devemos ignorar, por outro lado, que a contestação é realmente o seu ato de defesa por excelência, mas longe, muito longe, de se constituir um único ato que possa ser praticado pelo réu. Pois bem, nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos 5 encontros, eu vou me encarregar, juntamente com vocês, juntamente com os acadêmicos que aqui estão, de trabalhar toda essa temática que em seu conjunto consubstancia a fase postulatória do processo. E aí, para iniciarmos, nós precisamos de pegar o ato inicial. Para começarmos o nosso estudo, para começarmos a análise da fase postulatória do processo, nós precisamos de começar literalmente pelo começo. E aí surge a necessidade de nós estudarmos a petição inicial. Petição inicial que é, induvidosamente, sob a ótica do autor, o ato processual mais importante que ele pode praticar no processo. E por que esse é o ato processual mais importante? Por quê? Por regras processuais bastante específicas, a petição inicial
ela é encarregada de bitolar a atividade jurisdicional. Ô Lúcio, como assim bitolar? A petição inicial ela é encarregada de limitar a atividade jurisdicional. Limitar, e isso é importante, nós devemos nos lembrar lá daqueles princípios regedores da jurisdição e das suas características, dentre os quais emerge com especialíssima importância o princípio dispositivo, a característica de que a jurisdição é inerte. Vale dizer que o Poder Judiciário só se coloca em movimento uma vez provocado para tanto. Como eu costumo dizer para os meus alunos nas aulas iniciais de Teoria Geral do Processo e de Processo Civil 1, nós não veremos por aí um juiz na rua com um bloquinho na mão dizendo: ei, você tem um problema jurídico, quer resolver? Não, senhores, isso não acontece, porque a jurisdição é inerte e ela só se coloca em movimento mediante provocação. Ô Lúcio, e o que é que isso tem a ver com a petição inicial limitar a atividade jurisdicional? Em que essas situações se tocam? Ora, é fácil da gente perceber. A petição inicial, ela vai ser o ato formal de provocação. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas ao provocar a jurisdição, ao romper com a sua inércia, a petição inicial expressamente limita a atuação jurisdicional. Vale dizer que a jurisdição será provocada dentro dos limites expressamente tratados ou trazidos pelo autor em sua petição inicial. Limites esses que são claramente traçados pelos fatos narrados e pelos pedidos formulados, de modo que não será dado ao juiz conhecer de fatos que não foram alegados na petição inicial, nem conceder pedidos que não foram expressamente formulados nessa mesma petição inicial. Portanto, a inicial, ela literalmente limita a atividade jurisdicional, quer no que toca aos fatos narrados, quer no que toca aos pedidos formulados. Tanto é verdade, e essa é uma matéria que a gente também aprende muito lá na universidade, lá na faculdade, nos estudos iniciais do processo civil, que não é dado ao juiz dar além, a quem ou fora do que foi pedido. Pedido aonde? Na petição inicial. E não é dado ao juiz dar além, a quem ou fora, justamente porque o juiz está adstrito ao pedido formulado. E caso o faça, o juiz estará a incorrer numa nulidade processual. Estará a proferir uma sentença ultra, extra ou citra petita. Sentença essa eivada do chamado error improcedendo, ou seja, sentença essa eivada de erro de procedimento. O juiz aí equivoca-se quanto à forma do ato processual. Devemos, portanto, ter a exata noção de que aquilo que não foi alegado na petição inicial não pode ser conhecido pelo juiz, salvo se a matéria for cognoscível de ofício, independente de alegação. Mas, regra geral, o que não foi alegado em termos fáticos não poderá ser conhecido pelo juiz. Assim como aquilo que não foi pedido ou aquilo que não foi adequadamente pedido na petição inicial também não poderá ser concedido pelo juiz. Mas, professor, nem se o juiz entender que é justo, que é de direito da parte receber aquilo que não foi pedido, ainda assim não poderá conceder? Não poderá conceder. Porque aquilo que não foi pedido não faz parte da provocação que é trazida na petição inicial. E, se não faz parte da provocação, não poderá o juiz tratar daquela questão. Não poderá o juiz conceder aquele pedido, ainda que ele queira. Senão ele vai estar, como acabamos de dizer, violando aquela regra sagrada da adstrição, violando, antes de tudo, a regra, o princípio dispositivo. Pois bem, feito esse panorama geral da petição inicial, e aliás me ocorre aqui de mencionar que a petição inicial ela é considerada um ato tão importante que costuma-se dizer em processo civil que a petição inicial
é o projeto da sentença. Significa dizer que quando nós lemos uma petição inicial, nós já podemos projetar dali como será possivelmente a sentença, na exata medida em que a sentença haverá de versar sobre os fatos ali narrados e sobre os pedidos ali na petição inicial formulados. Pois bem, feito, portanto, esse apanhado geral da importância e de aspectos genéricos dessa petição inicial, nós podemos caminhar por aprofundar um pouquinho as questões conceituais. O que seria petição inicial? Melhor formulando, qual o conceito de petição inicial? Se nós pegarmos a doutrina processual, e o Brasil particularmente possui doutrinadores em processo civil que são excelentes, o Brasil produz grandes doutrinadores em processo civil. Se nós pegarmos os livros de processo civil, nós vamos encontrar em muitos deles a definição de petição inicial trazida pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. Petição inicial, segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco, é o instrumento da demanda. Vou repetir. É um conceito objetivo, enxuto, mas que encerra tudo o que há de importante para se compreender sobre a petição inicial. A petição inicial é o instrumento da demanda. Surge aqui a necessidade, então, de nós enfrentarmos o que é uma demanda. Afinal de contas, como acabei de dizer, a petição inicial é o instrumento desta. A petição inicial é o instrumento da demanda. Vejam, como tive a oportunidade de mencionar ainda há pouco, a jurisdição ela é inerte. E ela só se coloca em movimento mediante a devida provocação pela parte interessada. O ato de ir a juízo postular a tutela jurisdicional é justamente o ato de demandar. Quem vai a juízo, portanto, pleitear a tutela jurisdicional, quem vai a juízo provocar a jurisdição, está, antes de tudo, oferecendo uma demanda. Daí porque se diz que a petição inicial é o instrumento da demanda. Ô Lúcio, eu continuo não entendendo. Em que sentido? Por que a petição inicial é um instrumento da demanda? Ora, basta pensarmos da seguinte forma. A demanda é um conceito abstrato. Vocês aí caminhando pela rua, os nossos acadêmicos que aqui nos assistem, nós não veremos por aí a demanda. Ninguém toca a demanda. Mas esse direito, esse ato abstrato, que é o ato de demandar, ele precisa de ser concretizado. E ele se concretiza mediante um instrumento formal, justamente denominado petição inicial. A petição inicial, ela é o instrumento da demanda, portanto, na exata medida e no exato sentido que ela concretiza, que ela consubstancia esse ato de buscar a tutela jurisdicional, que é o ato de demandar, que é algo, como eu disse, abstrato, que a gente não pega e que a gente não vê. Professor, então a petição inicial, ela é a forma. Então a petição inicial é um ato solene, por intermédio do qual se concretiza esse ato maior, que é a demanda. Isso, exatamente isso. Daí nós podemos retirar uma observação muito importante. Se nós estamos falando em petição inicial, estamos falando de um ato formal, de um ato solene, de um ato submetido a requisitos expressamente previstos na lei. Estamos falando de um ato escrito. Não é mais permitido a nenhum de nós, portanto, incorrermos no equívoco de falar, por exemplo, que nos juizados especiais a petição inicial pode ser oral. Não. Se é petição inicial, se é um ato formal solene, ele é sempre escrito. O que se admite excepcionalmente
lá no rito dos juizados especiais cíveis, tanto estaduais quanto federais, Lei 9.099 para os estaduais, Lei 10.259 para os juizados especiais federais, o que se admite que seja feito de maneira oral não é a petição inicial. O que lá se admite seja oral é a demanda. A demanda pode ser efetivada de maneira oral, mas ainda assim ela será consubstanciada, concretizada em um termo, ela deverá ser atermada. Portanto, petição inicial oral é contradição nos seus próprios termos. Se de petição inicial se trata, induvidosamente, nós teremos ali um ato escrito, formal e solene. Muito bem. Professor, até aqui eu entendi com tranquilidade esses conceitos iniciais. Então, a petição inicial, ela é o instrumento da demanda, ela é um ato formal por intermédio do qual a demanda se concretiza. Enfim, é o ato objetivando e simplificando por intermédio do qual nós vamos provocar a jurisdição, concretizando o exercício constitucional do direito de ação. É isso aí. Agora, professor, surge aqui uma dúvida. Quando nós vamos fazer uma petição inicial, e aliás essa é uma dúvida que os acadêmicos têm, essa é uma dúvida que os advogados em início de carreira têm. Quando nós vamos fazer uma petição inicial, nos sentar para redigir uma petição inicial, sempre surge aquela questão: e agora? Qual é a ação cabível? Por que essa pergunta nos vem à mente nesse momento? Por quê? No momento em que nós vamos redigir a petição inicial, nós precisamos de escolher a técnica processual adequada. E isso, no dia a dia de quem trabalha com a advocacia, é a pergunta: e agora? Qual é a ação cabível? Eu mesmo, com essa vivência de aula, conhecendo muitas pessoas, muitos alunos que depois se tornam profissionais, se tornam advogados, já me cansei de receber telefonemas no escritório com o seguinte questionamento: professor, comecei a advogar. E aí apareceu um caso aqui para mim, professor, e agora? Qual é a ação cabível? E agora, professor, qual é o tipo de ação que eu tenho que propor? Essa questão deve ser muito cuidadosamente examinada. Se nós estamos tratando de petição inicial, desse ato postulatório principal a cargo do autor, nós temos que enfrentar esse tema a título introdutório. Ou seja, quando nós nos sentamos lá na frente do nosso computador para redigir a petição inicial, nós vamos ter que descobrir o tipo de ação correto, a ação adequada a ser proposta para solucionar aquele específico problema jurídico que o teu cliente te levou naquele momento. E, para tanto, nós precisamos de caminhar sobre uma temática muito importante e interessante nesse momento, que é justamente conhecer as diversas técnicas processuais que são colocadas à disposição das partes para que escolham uma e busquem, então, aquela tutela jurisdicional que lhes pareça a mais adequada e que lhes pareça a mais efetiva no caso concreto. Como assim? Podemos trabalhar com uma imagem que, se pode padecer essa imagem de algum equívoco técnico, científico, ela é didaticamente muito interessante. Vocês devem imaginar o sistema processual como um garçom que tem em suas mãos uma bandeja enorme. E nessa bandeja, esse garçom lhes oferece diversos tipos de tutela jurisdicional. E esses diversos tipos de tutela que estão postos nessa bandeja, eles estão a serviço, cada qual, de um específico problema jurídico. O grande desafio da parte autora nesse primeiro momento é justamente escolher nessa bandeja aquela tutela jurisdicional que seja adequada à solução do seu problema jurídico.
E é aí que surge aquela pergunta que eu mencionei. Professor, qual é a ação cabível? Que ação eu devo propor? É nesse momento que surge a grande dúvida. E essa dúvida, ela desafia realmente os profissionais em início de carreira, causando, não raro, uma grave insegurança no momento de propor a sua ação, no momento de protocolar a sua petição inicial. E aí, a minha proposta aqui nessa nossa aula inaugural do curso que estuda a fase postulatória do processo é, até certo ponto, desmistificar essa ideia de qual é a ação correta e desmistificar a ideia de que isso é um momento complicado e complexo na redação de uma petição inicial. Como veremos, não é. E para a gente iniciar essa desmistificação desse momento de escolha da ação correta, coloquemos de início assim, é interessante nós nos voltarmos um pouquinho à teoria processual, porque a teoria ela serve justamente para nos socorrer nesses momentos de dúvidas extremamente pragmáticas. E quando a gente volta um pouquinho na teoria processual, a gente se lembra que, número 1, o judiciário ele só vai interferir mediante provocação e quando for necessária a sua intervenção. Vale dizer, o judiciário ele só intervém na resolução de um conflito de interesse quando as partes, por meios outros de autocomposição, não lograram resolver as suas diferenças. Portanto, o judiciário, ele, para que interfira numa relação jurídica litigiosa, é preciso que essa sua interferência seja altamente necessária. Isso é importante para a gente perceber um detalhe. Quem não tem problema jurídico não busca o poder judiciário. Até mesmo porque, no nosso sistema processual atual, é um pesado ônus ser autor ou réu. Não é confortável ser autor ou ser réu. De modo que pessoas naturais e pessoas jurídicas, elas só se dispõem a se tornar partes no processo judicial se não lhes restar nenhuma outra solução. Isso significa que essas pessoas têm um grave problema jurídico a resolver. E que grave problema jurídico pode ser esse? Pode ser um problema com uma inscrição indevida no SPC e no Serasa, pode ser uma cobrança ilegal da tua companhia de telefone, fixo ou móvel, pode ser um vício no consumo de um produto qualquer, pode ser a necessidade que você tem de partilhar o patrimônio com a sua ex-companheira, com seu ex-companheiro, e vocês não conseguem chegar a um consenso com relação àquela divisão patrimonial. Pode ser uma questão relacionada a litígio com a administração pública. Ora, eu prestei um concurso, estou aprovado, classificado dentro do número de vagas e não consigo tomar posse. Pode ser um problema relacionado a uma compra e venda, uma evicção, enfim. Eu poderia ficar aqui as nossas 5 aulas mencionando problemas jurídicos corriqueiros que as partes podem enfrentar no dia a dia da sua vida. Esses problemas jurídicos, nós poderemos até considerá-los, digamos assim, infinitos. É só olharmos para o nosso lado que cada um verá um problema jurídico específico. Significa dizer, retomando, portanto, que a pessoa só se anima a ir a juízo quando ela vivencia um desses problemas. E esses problemas são, induvidosamente, os mais variados que a nossa mente tenha capacidade de imaginar. Só que para o processo civil, para a teoria processual, nós podemos considerar toda essa variedade de problemas como sendo uma crise jurídica. Surge aqui um conceito importante para o desenvolvimento da nossa matéria. Quem vai a juízo pleitear a tutela jurisdicional é porque está vivenciando uma crise jurídica.
E essa crise jurídica, como acabei de dizer, pode ser variadíssima. Pode envolver direito de família, pode envolver direito sucessório, pode envolver contratos, pode envolver litígio com a administração, pode envolver direito tributário. São, de novo, variadíssimas as crises que podem surgir. De novo, entretanto, para o processo civil, essas crises jurídicas, elas podem se localizar e se dividir em dois grandes grupos. Ou a crise jurídica vivenciada pela parte. É uma crise jurídica de certeza. Ou a crise jurídica vivenciada pela parte é uma crise jurídica de adimplemento. Para a gente poder visualizar exatamente o que eu quero mencionar com vocês. Nós temos aqui a crise jurídica como sendo um gênero e nós vamos ter duas espécies básicas de crise jurídica. A crise jurídica de certeza e a crise jurídica de adimplemento. Espera um pouquinho aí, professor. Quer dizer, então, que de todos os problemas jurídicos que podem aparecer no meu escritório de advocacia, ou de todos os problemas jurídicos que podem aparecer na segunda fase do meu concurso público de civil e processo civil, esses problemas são classificáveis, ora como crises de certeza, ora como crises jurídicas de adimplemento? Sim, senhores, ou um ou outro. Vale dizer, portanto, que o nosso primeiro passo naquela atividade essencial de olharmos para a bandeja e escolhermos a tutela jurisdicional adequada, a ação correta, como a gente diria, é, primeiro de tudo, identificar o tipo de crise jurídica vivenciada. Vale dizer, a crise jurídica é de certeza ou a crise jurídica manifestada é de adimplemento? E para nós diferenciarmos uma crise jurídica da outra, é muito simples. A crise jurídica de certeza é aquela que se caracteriza por ter uma relação jurídica ainda incerta. O direito disputado em juízo é ainda incerto. Daí, então, o nome, crise de certeza, porque o direito discutido em juízo é um direito ainda incerto. Já a crise de adimplemento parte de outro pressuposto. A crise de adimplemento, o direito já é certo, o direito já é a priori impassível de questionamento. O que falta é adimplir. O que falta é tornar aquele direito já reconhecido, aquele direito já certificado, um direito efetivo, um direito que opere modificações no plano dos fatos. Então, de novo aqui, para retomarmos, nós vamos ter a crise jurídica de certeza e nós vamos ter a crise de adimplemento. A crise de certeza é aquela em que o direito é ainda incerto. A crise de adimplemento, o direito já é certo, mas ele ainda não foi adequadamente adimplido. Professor, eu entendi conceitualmente essa questão, mas fico aqui na dúvida. Como é que na prática nós vamos diferenciar uma crise da outra? É bastante simples. O direito que já é certo, o direito que é previamente certificado, ele tem uma característica. Ele vem acompanhado da presença de um título executivo. Título executivo esse que pode ser judicial, porque foi formado após um processo judicial, ou esse título pode ser um título executivo extrajudicial, como um contrato, uma promissória, uma duplicata, mas que, enfim, resulta, no final das contas, de um acertamento extrajudicial entre as partes. Portanto, vejam vocês, se o direito que eu afirmo ter não vem acompanhado de título executivo, o meu direito é ainda incerto. A minha crise jurídica é uma crise de certeza. Por outro lado, se eu apresento em juízo o título executivo, significa que o direito afirmado
não mais é passível de questionamento a priori. Aquele direito já é certo, aquela relação jurídica já se encontra certificada. A significar, portanto, que nós teremos aí uma crise de adimplemento. Essa divisão entre a crise de certeza e de adimplemento, ela tem impactos diretamente ligados à organização do Código de Processo Civil. Por quê? Para cada tipo de crise jurídica, o Código de Processo Civil prevê um instrumento adequado a solucionar essa crise jurídica. E como nós sabemos, o instrumento por intermédio do qual o Estado juiz resolve a crise jurídica levada a ele pelas partes, chama-se processo. Especificamente para as crises de certeza, nós temos um processo adequado à sua solução, o chamado processo de conhecimento. Já para as crises jurídicas de adimplemento, nós temos uma outra tutela jurisdicional adequada, o processo de execução. Significa dizer que para as crises de certeza, precisaremos de processos cognitivos. E para as crises de adimplemento, precisaremos de processos executivos. E o que fará iniciar o processo de conhecimento é o manejo de uma ação de conhecimento. E o que fará iniciar um processo de execução é o manejo de uma ação de execução. Portanto, nós temos aqui, ou acabamos de dar um passo importante. A partir do momento que nós identificamos com correção a crise jurídica vivenciada, é muito fácil de escolhermos a ação correta. Para as crises de certeza, teremos a ação de conhecimento. Para as crises de adimplemento, teremos as ações de execução. Aquela primeira, dando ensejo ao surgimento de um processo cognitivo. A segunda, rendendo ensejo à instauração de um processo executivo. Vejam, muitos de vocês, ao me ouvir falar, devem estar pensando, mas professor, e onde ficam as ações declaratórias, indenizatórias, anulatórias, de cobrança e congêneres? Aonde ficam todos esses tipos de ação? Notem, indenizatório, anulatório, desconstitutivo, rescisório, de cobrança, condenatório, é antes de tudo o pedido que se formula do que o nome, o batismo da ação. Significa dizer que uma ação que se pleiteia uma indenização é, antes de tudo e por tudo, uma ação de conhecimento. Significa dizer que uma ação em que se busca uma declaração, ela é, antes de tudo, uma ação de conhecimento. E significa mais. Significa dizer que nós não somos obrigados a colocar o nome de ação declaratória. Podemos, com tranquilidade, nominar a ação de ação de conhecimento. Aliás, essa história no direito brasileiro de dar nomes às ações, ela é resultado, me parece, de um apego excessivo que nós temos ainda, por incrível que pareça, à teoria imanentista do direito de ação. Aquela teoria que dizia, teoria também conhecida como civilista, que só havia ação onde houvesse o direito e vice-versa. A ação e o direito eram realidades imanentes uma à outra. Mas nós sabemos que a ciência processual evoluiu em seus estudos e chegou à conclusão de que o direito de ação, ele é autônomo e abstrato com relação ao direito material. Tanto que nós, no nosso Código de Processo Civil, adotamos uma teoria abstracionista quanto ao direito de ação, conquanto seja uma teoria que condiciona o direito de ação à presença da legitimidade, da possibilidade do interesse, a chamada teoria eclética de Liebman. Mas o fato é que pode haver direito de ação sem que necessariamente
lhe corresponda o respectivo direito material, porque ação e direito material são realidades abstratas e autônomas. Ora, se a ação não está exatamente a depender da presença do direito material, nós não precisamos de sair por aí vinculando via nomenclatura a ação a ser proposta. Me é autorizado, me é dado dar nome à minha ação? Sim. Eu posso chamá-la de ação declaratória, ação de cobrança ou ação indenizatória? Sim, eu posso. Todavia, isso não é obrigatório. Tanto que muitos de vocês já devem ter ouvido por aí. O nome da ação não interessa para o juiz. O que interessa é o que foi pedido. Isso é exatamente o que eu estou querendo dizer. A ação não tem nome. E por que a ação não tem nome? Porque nós adotamos no direito processual civil brasileiro uma teoria abstracionista do direito de ação, que é a teoria eclética. Portanto, basicamente, nós vamos ter, no processo civil brasileiro, ações de conhecimento e ações de execução. E para situações específicas de perigo para a eficácia desses dois processos, que é o processo de conhecimento e de execução, nós vamos ter um terceiro tipo de ação, que é a ação cautelar. Não há, portanto, uma variedade infinita de ações cabíveis no processo civil brasileiro. Não. O que nós temos, basicamente, são ações de conhecimento, são ações de execução e são ações cautelares. Tanto isso é fato, que se vocês tiverem a curiosidade de abrir o Código de Processo Civil agora, verão que o Código de Processo Civil se divide lá nos seus 3 primeiros livros em livro 1, processo de conhecimento, iniciado pela ação cognitiva. Processo de execução, livro 2, e processo cautelar, livro 3. Professor, então as ações, elas são basicamente essas 3. E o que pode variar em processo civil? Ora, o que tem uma variação razoável em processo civil não é exatamente a ação. O que tem variação em processo civil é o procedimento a ser adotado, que é o modo como o processo haverá de caminhar. Então, por exemplo, a ação de conhecimento vai gerar um processo cognitivo que seguirá determinado procedimento. Esse procedimento, sim, pode variar. Nós temos, basicamente, procedimento comum e procedimentos especiais. Dentro do procedimento comum, nós temos o procedimento comum rito ordinário e nós temos o procedimento comum rito sumário. E nós temos os procedimentos especiais, depósito, consignação, prestação de contas, possessórias, uso capião, que são, notem, antes de tudo, ações tipicamente cognitivas, mas que possuem um procedimento perfeitamente amoldado àquele tipo de direito material que é discutido em juízo. Portanto, você, quando estiver redigindo a sua petição inicial, deve buscar a tutela jurisdicional adequada, deve propor a ação correta. E isso é mais simples do que possa parecer. Basta, primeiro, passo 1, identificar a crise jurídica adequada. Identificamos como crise de certeza, portanto, deveremos propor uma ação de índole cognitiva. Essa ação de índole cognitiva poderá se submeter a procedimento comum ou procedimento especial. Se para aquele direito material disputado em juízo houver um procedimento especial, é esse que você deve seguir. Daí, então, a propositura de uma ação chamada de depósito, de uma ação chamada de prestação de contas, de uma ação chamada possessória. Essas, vou repetir ainda outra vez, são ações de conhecimento, rendem ensejo a processos de conhecimento, em que se vai debelar a crise jurídica de certeza. A diferença é que o seu procedimento é um procedimento especial. Mas, em regra, nós não vamos ter, em regra geral, nós não vamos ter um procedimento especificamente talhado para aquele direito disputado em juízo. Significa dizer que nós vamos ter um procedimento comum. E aí bastará ao profissional do direito escolher entre o procedimento comum rito ordinário e o procedimento comum rito sumário. O rito sumário
ele é ditado lá pelo 275 do Código de Processo Civil, especificamente incisos 1 e 2. Se não se enquadrar no procedimento sumário, fatalmente nós vamos cair no leito generoso, amplo, das ações de conhecimento que seguem o procedimento comum, rito ordinário. Portanto, meus caros, é momento de rompermos com o mito de que existem em processo civil diversos tipos de ação. Dá para perceber, pelas nossas explicações até aqui formuladas, que em verdade não são tantas como a nossa imaginação e como a prática diária do foro parece querer indicar. Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar aí bem essas ideias? Imagino que vocês devem ter aí algumas perguntas a formular e eu acho que é o momento indicado para a gente discutir essa questão. Vamos começar então aí com a pergunta do Cleomar. Não é isso, Cleomar? Vamos lá. Professor, o nome dado à ação influencia ou vincula a atividade do julgador? Muito boa a pergunta que é formulada pelo Cleomar. Olha só, quando a gente começa a pensar num processo civil mais voltado para a sua técnica, um processo civil mais científico e menos pragmático, o que eu quero dizer com isso? Veja bem, Cleomar, eu percebo na minha prática advocatícia diária, na atividade docente, convivendo com acadêmicos que fazem, afinal de contas, estágio lá no escritório e tudo, que no nosso sistema processual nós temos o malveso, a má prática de, não raro, repetir determinadas condutas. E aí a gente pergunta assim, mas por que você está fazendo isso dessa forma? Aí a resposta é, não, porque eu vi num modelo que deveria ser feito assim. Ou porque o advogado do meu escritório faz assim, porque o pai dele lá no escritório fazia assim, porque o avô dele lá no escritório fazia assim. Significa dizer que às vezes a gente se rende à prática sem questionar se à luz da técnica processual aquela prática é adequada. Então vejam, dar nome à ação vincula a atividade a ser desenvolvida pelo juiz? Não. E a resposta reside nas explicações, nas considerações que nós tratamos aqui. Vejam vocês, não existe um nome a ser dado à ação. A ação não tem nome. Afinal de contas, Cleomar, nós adotamos o direito de ação, enquanto teoria, quanto à sua natureza jurídica, como sendo um direito abstrato e autônomo. Vale dizer, existe direito material independentemente, existe direito de ação, perdão, independentemente da existência do direito material afirmado. O que vincula o juiz não é o nome dado à ação. O que vincula o juiz no momento da prolação da sentença é antes o pedido que lhe é formulado, a pretensão externada pela parte lá no finalzinho da sua petição inicial, nos seus pedidos finais. Tá ok, Cleomar? Passamos então a palavra ao Rodrigo, que vai formular a sua pergunta. Diga lá, Rodrigo. Então, professor, existem realmente vários tipos de ação no processo civil brasileiro? Então, vejam vocês, a provocação do Rodrigo é interessante. Ao final das contas, existem realmente diversos tipos de ação no processo civil brasileiro? A resposta só pode ser não. As ações básicas que nós temos são ações de conhecimento, de execução e cautelares. O que pode variar é antes o procedimento a ser seguido em cada uma delas. Nós podemos ter, então, ações de conhecimento de procedimento comum ordinário, ações de conhecimento de procedimento comum sumário, ações de conhecimento que seguirão procedimentos especiais. Então, por exemplo, Rodrigo, para que você entenda bem, a ação de mandado de segurança, ela é, antes de tudo, uma ação de conhecimento. Só que ela se submete a um procedimento especial que hoje é trazido pela Lei 12.016. E por quê?
porque o direito discutido numa ação de mandado de segurança é um direito específico e especial e importante, de modo que o legislador entendeu que para essa classe de direitos mereceria construir um procedimento perfeitamente amoldado a essa classe de direitos. Criou-se, portanto, o procedimento especial do mandado de segurança. Tanto isso é verdade que todos os direitos que são debatidos em sede de ação de mandado de segurança, que é antes de tudo uma ação de conhecimento, podem ser igualmente debatidos, Rodrigo, numa ação de conhecimento de procedimento comum ordinário. Significa dizer que a ação cognitiva, ela pode seguir procedimento especial ou ela pode seguir um procedimento comum. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, não existe uma infinidade de tipos de ação no nosso processo civil. Muito ao contrário, são apenas essas três que eu acabei de mencionar. Pois bem, meus caros, nós já caminhamos então aqui para o encerramento dessa nossa primeira aula, que foi uma aula destinada a apresentar a vocês o curso em geral e traçar aqueles postulados teóricos principais acerca da petição inicial, acerca das tutelas jurisdicionais. E o que nós vimos aqui de maneira bastante objetiva? Nós vimos que a fase postulatória do processo consiste na sua fase inicial, na sua fase número 1, sucedida pela saneadora, pela fase probatória e pela fase decisória. Vimos mais, vimos que é na fase de postulação, nosso objeto de estudo, que autor e réu exercem e efetivam os seus atos processuais mais importantes. O autor a petição inicial e o réu a sua resposta, dividida em contestação, em reconvenção e em exceções. Vimos mais, vimos que ao demandarmos em juízo, nós precisamos de concretizar esse ato num instrumento formal, num instrumento solene, denominado petição inicial, e visitamos o sempre correto conceito, o sempre seguro conceito do professor Dinamarco, de que a petição inicial é o instrumento da demanda. E encerramos os nossos comentários traçando e explicando que em processo civil não existem diversos tipos de ação, mas sim ações que respeitam ao tipo de crise jurídica veiculada, ao tipo de crise jurídica manifestada. Vimos que as crises jurídicas são basicamente duas, crises de certeza ou crises de adimplemento. As primeiras representam relações jurídicas ainda incertas e vão chamar processos cognitivos para debelar essa crise jurídica de certeza. Lá do outro, nós temos aquelas crises de adimplemento, nas quais o direito já é certo e o direito será certo quando consubstanciada a obrigação que ele traduz num título executivo judicial ou extrajudicial, mas aquele direito, aquela obrigação ainda não foi devidamente cumprida e, portanto, nós temos a crise de adimplemento a chamar, a requerer processo de execução. Portanto, nós temos ações voltadas à resolução de crises de certeza, ações de conhecimento e ações voltadas às crises de adimplemento, que são as ações de execução. Por fim, mencionei que pode haver risco à efetividade do processo cognitivo e executivo, caso em que surgirá o terceiro tipo de ação nessa nossa classificação, que seria a ação cautelar, a render ensejo à instalação de um processo cautelar, para que esse processo cautelar se encarregue de proteger aqueles dois outros tipos de processo contra os males do tempo, contra situações de periculum in mora. Basicamente, portanto, esse foi o roteiro do nosso primeiro encontro. Relembrando, para você que quer nos enviar uma pergunta, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br e, se você quiser acessar a nossa aula no YouTube, o endereço é www.youtube.com/saberdireitoaula. Aproveito para convidar a todos vocês a assistirem também
o nosso próximo encontro, em que eu tratarei especificamente sobre os requisitos da petição inicial. Muito obrigado pela atenção.